Aline, a sua vinda hoje, a sua participação hoje no programa, ela é muito importante, porque é um tema de bastante, vamos dizer assim, de bastante interesse para os profissionais, mas também é um tema que gera bastante dúvida, né? Eu, por exemplo, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre inteligência artificial. Aliás, eu acho que todo mundo tem esta dúvida. Então, antes da gente entrar nos pormenores dessa questão, eu queria que você se apresentasse aí para os participantes do Radiologia em Casa. Maravilha, todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí. Tudo bem aí, Aline? Tudo jóia. Acho que tá com um delayzinho aí a transmissão, mas eu tô online. Sim, Aline, aqui realmente sim, estamos com um delay aqui. no canal direto tá no tempo normal. Tem um delay pro Instagram, mas aqui direto tá tudo ok. Pode seguir, caminhar bem. Maravilha, gente. Muito boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Márcio. Boa noite, galera que se dispôs aí num domingo à noite para entender um pouquinho mais da radiologia, se atualizar aí sobre as atualidades, né, do momento, sobre inovação e tecnologia. Com muito prazer, eu vou trazer um pouquinho hoje dessa ideia para vocês, sair um pouco só do mundo operacional e trazer um pouco também de como funciona esse mundo dos negócios diante dessa tecnologia que está aí na cara de todo mundo, trazendo 1 milhão de informações. Me apresentar, eu sou tecnóloga em radiologia, já estou na área há um pouco mais de 10 anos, trabalhei com todas as modalidades, mas eu tenho uma paixão especial chamada ressonância magnética. E nos últimos anos foi me apresentado não só um mundo que eu não conhecia de tecnologia em ressonância, quando eu parti, né, desse mundo aqui da radiologia operacional para o mundo dos negócios, onde hoje eu tenho a honra de ser representante e do suporte clínico de aplicação de inteligência artificial da IDR, que é Inteligência Diagnóstica Remota, uma startup do grupo Aliança Saúde, antiga Liar. E hoje eu trago um pouco para vocês de tudo isso que a gente vive todos os dias, essa é a ideia. Então, o meu currículo basicamente é esse, Márcio. Tive aí o Alexandre, o Márcio e vários amigos aí como professores e colegas de trabalho simultaneamente, né? E hoje a gente tomou rumos diferentes, né? Nós tomamos rumos diferentes. Na pandemia, eu acho que ela trouxe esse mundo sem fronteiras, onde a gente consegue se encontrar com muito mais facilidade através de meetings, através de encontros pela internet, e a ideia é trazer um pouquinho dessa inovação e tecnologia para vocês hoje. Perfeito, Aline, perfeito. Bom, o pessoal que está assistindo aí, eu já vi um pouco do que a Aline vai apresentar hoje para nós, achei muito interessante, um sistema totalmente diferenciado. Para quem faz ressonância, para quem está começando a ressonância, até para quem está estudando, certamente já descobriu para quem está começando, está estudando, já descobriu uma coisa importante. Tempo é uma coisa fundamental em ressonância. Reduzir tempo em ressonância, em alguns casos, é quase um milagre. E aí tem a questão da qualidade da imagem. Então, por conta disso tudo, a inteligência artificial ela tem colaborado muito com isso, que é o que a Aline vai explicar para a gente aqui. Então, eu fiz até uma questão, algumas perguntinhas que eu até mandei para a Aline. Eu perguntei assim, para ela falar um pouco da inteligência artificial na radiologia, né, de forma geral, porque é uma realidade não só para a ressonância, mas para todo mundo, né? E a questão da ressonância, como é que isso se aplica na ressonância, a questão de tempo. Então, Aline, fica à vontade para você falar aí sobre esses temas para nós. Maravilha, Márcio. Já estou projetando a minha tela aqui. Me deem um joinha aí se todo mundo estiver vendo a minha tela. Acho que no Instagram está começando a projetar agora, está com um pequeno delayzinho. Se travar, eu não vejo mais vocês a partir de agora, tá? Vai aparecer só aqui o Instagram a tela de tem um delay. Maravilha. Ok. Se vocês precisarem de alguma coisa, se travar a tela, me deem um ok aí, que para mim aqui está tudo correndo normal, tá? Então, vamos lá.
O Márcio me mandou algumas perguntas aqui Ok. para a gente direcionar um pouquinho essa apresentação. Eu acho que ficou bem completa. É claro que isso aqui é um assunto infinito, né? Inteligência artificial, ela tomou um rumo que agora ela não tem ré mais, é só daqui para frente. Com muito cuidado, é claro, mas eu vou tentar explanar um pouquinho dessa ideia para vocês, como isso está sendo aplicado na radiologia de forma geral, como que a gente consegue aplicar isso na ressonância, e se está acessível, né? Porque a inteligência artificial, na verdade, está na vida de todo mundo o tempo todo. Mas e na área profissional? Será que isso está acessível? Será que isso chega para mim em algum momento? Será que vai demorar muito? Será que aonde eu trabalho ela vai chegar mais rápido? Será que já chegou? Como que isso está acontecendo, né? Então, vamos entender um pouquinho aí dos limites disso tudo, beleza? Então, vamos lá. Como que isso está sendo aplicado hoje na radiologia, mas entender um pouquinho do que é essa tal dessa inteligência artificial. A gente sabe que na nossa vida ela está presente em tudo, né? Então, nas redes sociais, em casa com a Alexa, na Netflix ou nas outras plataformas de streaming, ou seja, tudo que a gente fala e a partir de agora, muito provavelmente o Instagram de vocês, para quem está se inteirando agora com o assunto da ressonância magnética associada à inteligência artificial, vai começar a brotar conteúdos agora no Instagram, nas redes sociais de vocês de forma geral, é assim que ela age, né? Então, a ideia da inteligência artificial, na verdade, é criar padrões, né, muito parecido com o que o cérebro humano é capaz de processar, e inclusive no poder de decisões, e ele está dentro de um módulo da inteligência artificial, né, o módulo de aprendizado de máquina, o aprendizado profundo de máquina, que se chama aí, o famoso Deep Learning, que a gente escuta falar muito, mas o que é isso, né? Ele é só uma sub-área dentro desse mundo muito grande do que é inteligência artificial, que trabalha com software, hardware, aplicado à radiologia, então hoje a gente consegue fazer a avaliação de imagens também, para gerar automatização de processos manuais. Então, a ideia não é substituir ninguém, na verdade, é valorizar mesmo o capital humano, tá? O intelectual humano. Então, na verdade, vamos lembrar, né, do Pax, como que foi a transição da película para o Pax? Quem passou por isso há mais de 10 anos atrás, uns com um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, foi uma transição importante, onde o radiologista, o mundo ali operacional ficou pensando, poxa, mas e aí, vai precisar de mim, não vai mais precisar de mim? Na verdade, isso daí agilizou o processo, que na verdade, acho que hoje no mundo operacional a gente passa mais do que 50% fazendo processos burocráticos que podem ser automatizados com a inteligência artificial, e eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, o PACS, correlação de exames anteriores, se você dá um bip hoje no QR Code do cadastro do paciente, ele já traz todo o histórico para você, ele tem ferramentas para isso, né? E ele vai colaborar com a classificação de achados clínicos, priorizar a análise de estudos com achados críticos, recomendar condutas, inclusive. E onde fica a parte humana com isso, né? A parte do ser humano, do operador, do médico, ele fica ali na curadoria, em tomar a decisão final, em assinar um laudo, em assinar um exame, em realmente observar se aquilo está sendo feito correto, porque o aprendizado profundo de máquina, ele é feito através de padrões, de correlação de muitos padrões. Então, por exemplo, eu ensino para ele o que é uma imagem de altíssima qualidade, ou como funciona a recuperação da relação sinal-ruído, de uma imagem de ressonância, por exemplo, aplicando a ressonância, de forma que ele entenda o que é uma qualidade de imagem, ou que ele consiga recuperar aquela relação sinal-ruído do ponto de vista de máquina. Então, dentro da radiologia, ele está inserido dessa maneira, né? E eu trouxe uns exemplos, assim, bem rápidos para a gente não perder muito tempo aí. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui da Neural Medica, um parceiro nosso. Eles trabalham com a visualização, né, e a priorização de achados críticos dentro de imagens de raio-x, tomografia. Eu trouxe raio-x, que é para a gente nivelar um pouco a informação, né, acho que nem todo mundo que está aí conectado tem acesso à tomografia e ressonância e fala, mas e aí, Eline, e a radiologia, o raio-x, como que isso está acessível para mim? Então, por exemplo, hoje, é possível disponibilizar essa ferramenta para um grupo dentro de uma região hospitalar, da sala de emergência, por exemplo, onde o médico que não tem tanta afinidade com imagens radiológicas, tem um pouco mais de segurança na tomada de decisão. Então, é sobre isso. Hoje, o ser humano, ele vai ficar na ponta do ponto de vista de tomada de decisão, de escolher a melhor ferramenta e tomar a melhor decisão do ponto de vista de
acesso à tecnologia mesmo e à saúde para o ser humano, né, para a saúde complementar de toda forma. Então, hoje a gente já consegue trabalhar isso de forma segura, todos esses estudos, eles são alimentados com padrões normais e anormais, e vocês podem observar que a acurácia para lesões primárias, onde a gente encontra nas salas de emergência, é sensacional. Imagina um médico que precisava conversar com um radiologista ali, e a gente sabe que não tem médico disponível para avaliar o volume que hoje se tem dentro de uma sala de emergência, e vamos pensar aí ao longo vamos quebrar as fronteiras aí dos estados, né? A gente tem realidades tecnológicas e de acessibilidade muito dinâmicas e muito diferentes em estados diferentes, né, do país todo. Então, a gente não pode encontrar um padrão só e entender que aquilo é comum, que o acesso à tecnologia funciona daquele jeito. Então, uma ferramenta dessa justamente vai padronizar e vai levar a uma quantidade de detecção de achados críticos imediatos, onde o médico ali, o médico assistente, o médico da emergência, cardiologista, pode tomar uma decisão com muito mais precisão e rapidez, diretamente através dessa ferramenta, a inteligência artificial, está fazendo leitura de imagem, né? Ela está expondo o que é uma pneumonia, pelo menos um padrão de imagem, né? Ela não dá um laudo final, porque o laudo final fica com o médico, ainda uma obrigação e ali uma responsabilidade do radiologista, mas existe a possibilidade, então ele ganha tempo, né, com isso, e isso também faz com que o profissional, ele se prepare melhor, ele aprenda com muito mais rapidez do que pesquisar em livro, buscar imagens aleatórias, selecionar só uma plataforma de estudo, não, isso aqui é um meio de treinar todo mundo. Eu acho que a informação, ela tem que ser disseminada. Eu destaquei aqui nesse slide o COVID, porque uma das perguntas que o Márcio até deixou aqui para eu poder responder era como isso era aplicado na radiologia, mas do ponto de vista de saúde complementar, durante todo o período de pandemia, existiram várias pesquisas que foram desenvolvidas para entender os padrões pós-Covid, em que o paciente muitas vezes nem sabe que foi submetido e foi extraída uma informação ali do ponto de vista de coleta de dados e geração de informação e estatísticas, até para entender que rumo todo esse processo estava tomando. Então, vejam como isso muitas vezes é aplicado na rotina do dia a dia, agrega valor, mas também influencia na parte financeira. Agrega valor, um valor que muitas vezes o paciente nem sabe. Então, a ideia hoje é a gente buscar uma ferramenta, uma possibilidade ou um software de inteligência artificial que leve essa acessibilidade, que melhore a saúde complementar de maneira geral, tá? E isso aplicado na ressonância, né? Como que isso funcionaria na ressonância? Hoje a gente tem uma diversidade de ferramentas, onde é possível ganhar tempo, né? E que é o principal foco dessa aula aqui hoje, falar um pouquinho de como essa inteligência artificial, essa união dos dois, né? E eu chamei até de poderoso, brinquei com o Márcio, falei, Márcio, eu gosto dessa palavra, eu quero ela, essa poderosa união vai acelerar os seus exames de ressonância, já está acelerando. Se eu falar para vocês que isso daí já está no mercado há muito tempo e que esse boom, né, esse assunto, ele ganhou mais força nos últimos tempos, até pela criação do chat GPT, hoje a gente consegue levar isso com mais acessibilidade para serviços de inúmeros perfis financeiros, de forma que todos tenham acesso. Eu não sei como que, eu acho que aqui a gente tem um perfil bem diversificado do ponto de vista de perfil financeiro mesmo, e acessibilidade a máquinas de ressonância com mais tecnologia, menos, pessoas que nunca nem viram isso, e entender um pouco de como que isso chega, né? Então, a inteligência artificial hoje aplicada na ressonância, ela basicamente é para quê? É para aumentar a produtividade. Óbvio, aumentando a produtividade, eu reduzo o tempo de exame e melhoro o meu nível de satisfação do cliente, meu NPS. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, por um lado, ganha-se produtividade, pelo outro, o paciente fica menos tempo no equipamento, e é claro, cada minuto a menos que o paciente fica no equipamento é extremamente importante e muito válido. Regiões diversas do país trabalham com essa visão
de forma diferente entre a produtividade e entre a qualidade, né, de atendimento e a preocupação em que o cliente vai ficar ali mais tempo, menos tempo, ou quanto ele pode reduzir de tempo nos exames mais básicos e dispor de um tempo maior para os exames de maior complexidade, da parte de neuro, da parte de medicina interna, enfim. Então, a ideia é a gente realmente popularizar, deixar essa ideia da ressonância mais rápida mais acessível. E no mercado nós temos aí diversas ferramentas direto do fabricante, que envolve um investimento um pouco maior, com um payback, né, o retorno desse investimento um pouco a longo prazo, né, diante aí dos financiamentos para a área de inovação e tecnologia na saúde, mais o IQMR, que é um dos produtos de inteligência artificial que a IDR hoje representa como parceiro aí da Magic Vision, traz para o mercado. Como que ele funciona, né, basicamente? Ele vai funcionar de maneira que eu vou criar novos protocolos com uma imagem de baixa resolução, e esse software de inteligência artificial, e no caso é o IQMR, que ele está disponível aí para todas as plataformas, não tem nenhum tipo de pré-requisito mínimo para que ele seja compatível, não há necessidade de ser feito nenhum tipo de investimento inicial para que o cliente tenha acesso para uma máquina de mercado. Nós sabemos que tem máquinas de mercado, né, Essenza, Era, Avanto, HDXT, que são máquinas praticamente que quase não têm uma vida útil, não tem uma vida útil curta, né, são máquinas que funcionam aí por 20 anos, que podem ter a acessibilidade a esse produto sem grandes investimentos. Então, essa plataforma, ela funciona muito parecida com a ideia que o fabricante traz, mas aqui ele está focado exatamente em reduzir apenas o tempo do exame, corrigindo o ruído. E ela trabalha exatamente assim. Vocês ouviram lá na aula, em algum momento, falar sobre espaço K, sobre a transformata de Fourier, e é assim que ela trabalha, não é um filtro, né? É um pós-processamento direto dentro do espaço K, onde ele vai trabalhar o ruído central e das margens da imagem, devolvendo um ruído que foi retirado com a aceleração desse processo de aceleração, né, do exame, da sequência, enfim, e ele vai devolver esse contraste, ele vai evidenciar estruturas, vai tirar um ruído central, eu consigo trabalhar esses níveis e de forma bem acessível. E a plataforma, ela ainda promete, né, uma redução de tempo ali, que tem uma variação entre 30% a 40% de tempo. Mas de onde que foi criado, né, esse 30%, 40%, de onde saiu isso? A ideia é trabalhar todos os parâmetros que preenchem o espaço K, que normalmente está associado com average, nex, aquisição paralela, o preenchimento parcial do espaço K. Então, eu vou trabalhar com a ferramenta que tem no seu equipamento. O IQMR, ele veio para desmistificar, para quebrar barreira, justamente. E é uma ferramenta que já está no mercado aí desde 2018, com FDA, já funciona em mais de 500 sites no mundo todo. Inclusive, aqui no Brasil, a gente já tem mais de 30 licenças instaladas há mais ou menos 3, 4 anos. Então, a ideia justamente é levar essa inteligência artificial para equipamentos que já estão aí no mercado há muito tempo, ou equipamentos novos também, é claro, que com um investimento mais acessível, e principalmente com um modelo de prestação de serviço, onde você não precisa adquirir um produto e eu te presto o serviço, eu faço o pós-processamento para você, tá? E aí o Márcio falou, mas e aí, Eline, como é que funciona essa questão da qualidade, né? Você derruba o tempo da imagem, você mexe no average, você mexe na matriz, você faz ali, acelera a aquisição paralela, a gente sabe que tudo tem um limite, exatamente, tudo tem um limite. E a Magic Vision, pensando nisso tudo, claro, assim como todos os outros fabricantes, eu trago aqui essa novidade para vocês, é uma novidade porque eu sei que poucos tiveram acesso a esse tipo de informação, e mostrar que, na realidade, tudo é feito com muita responsabilidade, né? A regulação de ferramentas de inteligência artificial, ela passa por um processo de curadoria que envolve cientistas, toda a parte de tecnologia da informação e médicos envolvidos. Então, são estudos randomizados, comparados. Então, por exemplo, eu trouxe aqui essa publicação que foi feita na RSNA agora, de novembro de 2022, onde mostra a comparação, né, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui bem rápido sobre esse paper.
Ele fala um pouquinho aqui sobre, comparando a imagem original, né, uma região, na região frontal aqui, nessa sequência T2 pura, mostra que a imagem de baixa resolução, quando eu tiro tempo dessa imagem original, eu gero uma imagem de baixa resolução, e o quanto a plataforma pode recuperar essa relação sinal-ruído. E assim, não precisa entender muito de ressonância para fazer uma comparação entre a original e entre a pós-processada, que é possível observar, que onde nós temos aí substância cinzenta, substância branca, que tem uma boa definição dos tecidos, e isso ocorre para todo o corpo, né? Então, essa plataforma, ela está homologada já para todas as anatomias do corpo, para 90%, 95%, vamos dizer, das ponderações, e mostra aqui também que foi avaliada a questão do nível, né, de qualidade. Hoje, acho que o nível de qualidade, quando a gente fala de ressonância, antigamente a gente aplicava isso a muita radiologia, né? Lá no raio-x tinha que fazer o scan do protetor de tireoide, do avental plumbífero, onde ele estava quebrado, tinha que retirar de uso, substituir, tudo isso era acompanhado. E na ressonância, nos últimos anos, se tem uma representação muito forte. Então, eu acho que as certificações de qualidade, hospitalar, clínica, OPAD, CBR, trouxeram isso com muita força nos últimos anos. E agora a gente consegue mensurar isso. Então, nada é feito com irresponsabilidade, né? Existe uma acurácia por trás disso. E aí a gente mostra aqui um pouco para vocês, ó, a imagem de alta resolução, que é a imagem original, a imagem de baixa resolução, que é com ganho de tempo, e como ficaram os dados aqui, ó, de comparação da mensuração da resolução espacial. A gente pode observar, ó, que ela apresentou até uma qualidade de resolução espacial superior à imagem original, e todos os outros números vêm mostrando que ela é uma plataforma segura, assim como as demais que existem, tá? Então, muito rápido sobre isso, que isso aqui é muita ciência. Mas e aí, Eline, e as imagens volumétricas, você mexe na matriz, como que você faz esse processo? É um processo manual, é um processo customizado, o meu cliente é o meu padrão de qualidade. Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem que é um MPR de um Sagittal Space Flare, a gente sabe que é uma sequência demorada, que demora aí quase 6 minutos, dependendo do equipamento, dependendo dos parâmetros físicos, e essa daqui eu fiz com 50% do tempo, em menos de 3 minutos, e consegui um pós-processamento aqui com uma resolução espacial em todas as direções, com muita qualidade, e basicamente eu até apresentei essa imagem para alguns médicos, eles tiveram dificuldade de fazer a correlação e a distinção entre o que era original e o que era pós-processado, porque essa plataforma ela trabalha de uma maneira muito natural, né? Mais uma imagem aqui bem rápida para vocês observarem, esse Sagittal T1 aqui, fazem 2 minutos, aqui fiz 1 minuto e 20, 30% de ganho, basicamente, e eu tenho uma qualidade de imagem basicamente igual ao original, tá? Vou mostrar um pouquinho da coluna aqui para vocês também, até separei imagens originais aqui, se o Márcio me permite, depois eu mostro, ele que manda aí, é o chefe no momento. Por exemplo, essa coluna, essas duas principais sequências, Sagittal e Axial T2, nelas, eu ganhei basicamente 50% de ganho de tempo em cada uma delas. Elas eram feitas em tempo assim, muito similar, próximo a 3 minutos. Isso aqui caiu para 1 minuto e 34, fazendo justamente o ganho de tempo entre a original e a imagem pós-processada. No músculo esquelético, ela reage muito bem, porque a gente normalmente tem bobinas que são dedicadas. Os equipamentos mais jovens associam essa redução de tempo muito melhor. Então, é algo que está acessível para você que tem um Essenza, uma Aera, um HD-XT, enfim, qualquer outra máquina que esteja aí no mercado há 10 anos ou até mais do que isso. Os equipamentos da Philips também é totalmente compatível. Canon, que agora a gente está encontrando bastante Canon no mercado, né? Ela está tendo aí uma representação muito boa. E aí, passando para a próxima pergunta, como que funciona isso no fluxo do operador, do médico, né? O Márcio falou, mas e aí, Eline, o que meu operador precisa saber? Ele tem que saber mais de ressonância, menos de ressonância? Isso aí vai impactar no mundo do médico, do operador? Como que ele vai trabalhar com essa ferramenta? No final das contas, não acrescenta nenhum tipo de tarefa no dia a dia do operador nem do médico, é tudo automatizado, eu crio os protocolos rápidos, esse processamento é feito na plataforma de 7 a 10 segundos, é tudo muito rápido e automatizado, simultâneo. Então se você tem um equipamento ali que é feito a sequência já enviada para o PACS, o meu EQMR, ele vai ser apenas uma ponte entre os dois
equipamentos, né? Entre o equipamento e entre parques. Então, ele vai fazer isso de forma automatizada. Mas e o operador? Onde ele entra nisso tudo? Ele é descartado nisso? Não, ele não é descartado. A realidade é, hoje, nós temos, assim, na verdade, as realidades, né? Hoje nós temos uma infinidade de realidades operacionais pelo Brasil inteiro. Eu digo isso porque eu tenho a honra de poder fazer esses testes em equipamentos de todos os estados brasileiros. Eu já perdi a conta de quantos equipamentos a gente já testou, de todas as marcas, inclusive equipamentos de baixo campo, de extremidade, equipamentos que não têm, que não dispõem de upgrade de software, não está disponível para que ele seja compatível ali com aquele software desenvolvido pelo fabricante, por exemplo. Tem equipamentos que não são compatíveis. Algumas marcas têm alguns equipamentos que são novos, inclusive de 3 Tesla, que não tem nenhum upgrade de software disponível para que ele seja compatível com a inteligência artificial de aceleração do fabricante, por exemplo. Então, o EQMR, ele veio para trazer isso de forma acessível para todas as empresas, compatível com todos os equipamentos, e para que você, que é operador, também tenha acesso. Isso aqui, assim, são padrões homologados, as imagens que eu mostrei, que são imagens que já foram aprovadas por médicos. Nós estamos aí num processo bem importante da parte de instalação. É uma instalação super tranquila que é feito como se fosse uma aplicação no equipamento, a gente vai gerar novos protocolos, é simples. Mas e a parte do operador, né? Essa é a ansiedade, o que eu faço com isso? Na verdade, você vai aprender a trabalhar com os parâmetros em que eu trabalhei para que essa aceleração fosse feita. Então, a realidade brasileira é que quando a gente deixa essa aceleração ser feita na ponta, né, de maneira manual, isso é feito de forma desregulada. Então, o operador da manhã trabalha de uma maneira, da tarde de outra, da noite outra. A gente sabe que nem todos têm o mesmo nivelamento de qualidade operacional. E o EQMR, ele traz esse nivelamento, porque de alguma forma, esse protocolo, ele estará pronto e ele precisa apenas ser aplicado. Né? E aí, é claro que durante todo o desenvolvimento, o operador ele vai aprender como trabalhar com essas ferramentas, inclusive eu aplico esse treinamento para que ele saiba como trabalhar com as ferramentas, saiba como trabalhar com a aplicação dessa aceleração e que possa criar novos protocolos. A plataforma não é engessada. Então, sei lá, a gente imputou 15 protocolos. Poxa, de um ano para o outro, entrou uma nova equipe médica de radiologista e precisa trabalhar de forma diferente, o FLAIR, porque o médico não gostou, ou um volumétrico precisa acrescentar, ou na medicina interna o médico precisa de uma outra imagem ali da pelve, inclusive para fazer imagens de alta resolução, e precisa que nós voltemos até lá para poder fazer isso? Não, eu posso treinar o operador, ele mesmo faz, imputa na plataforma, e ele trabalha com isso. Então, a ideia não é a gente reter informação, a ideia é que isso seja acessível de forma geral, para que a população tenha acesso a exames mais rápidos. Eu não sei se tem alguém aí que está online agora, que tenha claustrofobia, já tentou fazer um exame na ressonância e não conseguiu, e eu me enquadro nesse perfil. É aquele negócio, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. E eu não consigo fazer uma ressonância. Eu deito no equipamento, mais de 2 sequências eu não aguento. Então, para mim, um exame que era feito em 8 minutos, ser feito em 4, é excelente. E pasmem-se, eu encontro protocolos no Brasil inteiro com tempos muito diversos, né? Então, eu consigo encontrar protocolos de coluna que são feitos em 8 minutos, onde eu olho muitas vezes o parâmetro e falo, nossa, vai ser difícil ganhar algum tempo aqui. Eu consigo reduzir isso em 40%, 45%. E são números que são números registrados, acompanhados pela companhia, e foi por isso que lá no passado essa plataforma foi aprovada, realmente porque é uma plataforma extremamente funcional, tá? Agora eu vou abrir um espaço aí para o Alexandre, para o Márcio, se tiverem perguntas aí, fiquem à vontade, porque eu vou chegar nos meus momentos finais aqui na minha conclusão com relação a essa poderosa ferramenta de inteligência artificial acoplado à medicina, à ressonância magnética. Como que a gente consegue fazer tudo isso? É dessa forma, associando o intelecto
particular do profissional, com muita qualidade, associada a muita tecnologia, a gente tem isso. Exames de coluna que eram feitos em 8 minutos, agora que são feitos em 4, 3 minutos e meio. Peguei outro dia um cliente que tinha um protocolo que estava em 5 minutos e meio, que já tinha Compress Sense nele, um protocolo da Philips, e eu consegui aplicar aqui o EMAR e a gente reduziu para 2 minutos e meio. No passado, quando eu aprendi a fazer ressonância, 2 minutos e meio era o tempo de uma sequência. Né? Olha como isso mudou. E não é um passado tão passado, né? Tem 10 anos isso. Então, é sobre isso, tá? Gostaria de abrir aí espaço para vocês, que à vontade, acho que eu falei bastante, já está aí 8h35. E aí, Márcio, você entendeu? Anotou tudo aí, Márcio? Oi, Aline. Não, legal, a explicação mais embaixo, hein, Márcio? Rapaz, olha, é o seguinte, né? A Aline fez algumas colocações importantes, bem legal aí. Essa questão de tempo, ela a gente sabe, é primordial o tempo aí, né? E esse software, essa inteligência artificial trabalhando a nosso favor, ela é também algo impressionante. Mas a pergunta agora, eu não vou nem fazer nem para a Aline, eu vou fazer para o Alexandre, porque o Alexandre ele é um cara que ele gosta muito, né, desse lance de inteligência artificial, ele estuda bastante isso. Alexandre, no seu ponto de vista, o profissional que vai trabalhar com esse tipo de ferramenta é aquele do dia a dia? Ele vai precisar melhorar? O que você acha disso? Márcio, eu vou até Perfil começar. Eu tenho profissional bastante coisa aqui para comentar, para né? esse tipo de trabalho. Primeiro assim, né? Eu acho que quem está assistindo, quando eu estive lá com a Aline, lá no JPR, e vi uma apresentação dela, eu falei, nossa, é uma ferramenta realmente transformadora, né? Porque, como vocês já falaram muito bem, a gente sempre teve esse desafio temporal aí da ressonância magnética. Então, assim, eu acho que para o profissional é uma oportunidade dele levar essa informação, mais do que ele trabalhar, ele saber que ferramentas dessas existem e são aplicáveis aí a grande maioria dos equipamentos, foi assim que eu entendi, né? Então, que ele vai, olha, eu tenho uma oportunidade, como uma citação da Aline durante a apresentação dela, a gente diminuir aí, em algumas situações, para metade do tempo, a sequência e, consequentemente, o exame. Isso para a rede pública, cara, pode ser uma solução. Por que pode ser uma solução? Hoje tem filas no serviço público que passam de 2 anos para fazer uma ressonância. Quer dizer, se eu consigo diminuir o tempo de maneira bastante importante, olha a cadeia que eu começo a resolver. Eu melhoro o meu tempo de espera, eu melhoro a qualidade de vida desses pacientes, melhoro o poder diagnóstico, fase temporal do diagnóstico desse paciente, consequentemente a qualidade de vida dele, longevidade dele. Então, ela é uma ferramenta realmente que era necessária há muito tempo na ressonância magnética. Então, eu acho que na parte de operação, como a Aline colocou muito bem, ela pode ser uma ferramenta também transformadora para o conhecimento do operador, porque o cara fala, cara, olha como que isso melhora, como que essa ferramenta melhora. E eu acho que sabe o que é legal? É um ponto de destaque que na inteligência artificial, assim como a tecnologia, ela vem sempre para melhorar a qualidade de vida e a longevidade de nós, seres humanos. O qual eu, como profissional, vou estar embutido, relacionado, embarcado nisso, depende de mim. Eu tenho que me qualificar, eu tenho que continuar meus estudos, me adaptar a uma nova tecnologia e continuar seguindo com isso. Mas a inteligência artificial, mostrada, por exemplo, nessa ferramenta, você vê de uma maneira muito rápida aqui nessa apresentação dali no nosso bate-papo, o quanto que ela agrega de qualidade para nós. A Aline deu o exemplo dela, que é igual ao meu. Vai fazer minha ressonância, cara, faz logo, porque eu já não estou com a disposição de ficar muito aqui dentro, que para mim não é agradável. Eu vou chegar perguntando agora, Aline, vou perguntar qual equipamento que vocês têm? Ah, tal. O senhor tem o IQMI? Ah, não tem. Ah, você não tem, meu amigo, eu vou para o concorrente, porque eu não quero ficar 15, 20 minutos deitado numa máquina, 30, 40 minutos, né? Então, Márcio, eu acho que é uma oportunidade de nós profissionais buscar esse conhecimento e o pessoal que é mais novo, que viu nessa apresentação brilhante da Aline, entender a ressonância magnética, ela é complexa, ela exige um conhecimento adicional da gente,
mas ela passa realmente por processos de transformações. Eu estava vendo esses dias todos os novos modelos de bobina, os novos tipos de sequência, a capacidade de resolução espacial, ela vai abrir um monte de porta para a gente que é profissional qualificado, mas é um monte. Então, seja o que vir, qualquer tecnologia que vir, vai precisar de mais profissionais qualificados para atuar com a ressonância. Todas essas tecnologias estão aumentando o campo da ressonância. Tem gente que ainda fala besteira, que fala bobagem. Eu estou afirmando isso. Está faltando gente qualificada e vai faltar mais. Mas tem muita coisa boa para falar, mas vamos deixar aí a Aline continuar e depois a gente coloca aí até o pessoal. Quem quiser mandar alguma pergunta, uma interação, uma experiência, lembrar que pode ficar à vontade, tanto pelo nosso chat, e hoje é a nossa primeira vez, né, Márcio? Multiplataforma. Quem está acompanhando a gente hoje pelo Instagram também, sim, pode mandar sua pergunta por lá. Hoje a gente está em multiplataformas e assim a gente segue, tá bom? Legal, é isso mesmo, Alexandre. Eu acho que o profissional certo. hoje Antes de continuar com a Aline, dá um recado. Ops, pode falar, Márcio. Tá, deixa eu só dar um recadinho, Aline, senão acaba passando. O pessoal que está participando aqui, que fez a inscrição lá no Simpla, que está assistindo aqui pelo Meeting, né, que acessou o link, colocar o nome completo no chat para receber o certificado depois, tá? Então, tá aqui, ó, o comunicado. Os certificados são enviados em até 24 horas úteis pelo e-mail que foi cadastrado lá no Simpla, né, e o nome completo aqui no chat para a gente emitir o certificado depois da participação, tá bom? Lembrando que para quem se inscreveu lá no Simpla, né, que está participando aqui com a gente. Pode continuar, Aline, fica à vontade. Maravilha, Márcio, obrigada. Até para complementar o que o Alexandre estava falando, né, sobre o conhecimento do profissional, navegando pelos estados aí, em todo o Brasil, a gente tem acesso a vários níveis, né, de conhecimento, uns muito bons, outros nem tanto, outros um pouco mais medianos, outros um pouco mais com cautela. E aí, trabalhando com essa flexibilidade do EQMR, eles observam que, na realidade, não existe nenhum segredo de estado, né, em trabalhar com a ressonância. Ela é complexa, mas é possível entender exatamente como ela funciona. E o EQMR, ele traz isso, ele desmistifica, né, toda essa ideia de que a ressonância é acesso para poucos, a tecnologia, ela vem para poucos, ou com grandes investimentos, né, hoje já não é mais assim. E aí, o meu próximo slide, inclusive, aqui eu vou deixar uma provocação para vocês, que é essa pergunta aí, para a gente finalizar o assunto, né? O que você espera da inteligência artificial associado à saúde, né? A saúde complementar. E deixo até uma dica sobre um podcast, um canal aí chamado ExpertCast, que é o canal que é idealizado pelo Dr. Gustavo Meirelles, que é o nosso diretor do IDR. Ele é um idealizador, um entusiasta da tecnologia e inovação, e traz muitas informações ali sobre inteligência artificial, associado à saúde, associado ao diagnóstico por imagem, e muito do que a gente pensa, muita discussão sobre o assunto, tem dentro desse podcast. É um podcast que nasceu há poucos meses, mas que tem conteúdo riquíssimo. E dentro dessa plataforma, ela deixa justamente essa provocação. O que você espera disso? Aline? Né? Pode falar. Você tirou seu compartilhamento de tela? Não tirei, não. Eu quero saber, porque eu não estou vendo mais o seu slide. Mas eu acho. Eu estou vendo normal. Tá. Eu estou vendo normal, Márcio. Eu não sei se você está acompanhando pelo Instagram. Então foi só para mim aqui, só para mim. Não está tendo delay e a apresentação está tudo ok. Não, Maravilha. Então, concluir aqui. Então, na verdade, eu deixo essa provocação para vocês, deixo essa dica para que vocês acessem, escutem os profissionais de ponta falando sobre esse assunto, onde a gente entende um pouco o ponto de vista de todas as áreas, tanto da
da tecnologia da informação, da parte médica, da parte operacional, falando um pouco sobre esse assunto, e entender que sim, a inteligência artificial, ela veio para colaborar, ela não tem ré, ou seja, daqui para frente, freio, tentaram colocar, foi colocado há pouco tempo, mas tudo continua se desenvolvendo, e eu concordo com algumas pontuações que foram colocadas, inclusive, em vários momentos aí desse podcast, e eu sou uma seguidora assídua do Dr. Gustavo, com certeza, falando sobre que, na realidade, eu acho que eu entendo que isso tem que ser acessível para a população de maneira geral. Como eu falei no começo, muito grande parte da população é submetida à inteligência artificial em vários momentos na área da saúde, não sabe. É um fator que agrega valor, mas muitas vezes encarece muito a implantação, é alto custo. Então, e eu deixo aqui um exemplo do EQMR. O EQMR, ele veio justamente com essa vertente de diminuir o custo e acessibilidade, sendo ele multi-vendor, multiplataformas, ele tendo um valor aí até, sei lá, acho que um quarto, um quinto, um sexto de investimento muito menor do que o fabricante oferece, né, para as máquinas aí de forma geral, e deixar esse pensamento para vocês entenderem um pouco de como funciona tudo isso e pensar, poxa, será que isso realmente vai me atrapalhar? Será que realmente isso vai tirar o meu lugar? Ou será que isso vai obrigar com que eu acompanhe esse crescimento, essa aceleração? Porque nós que gostamos de estudar, né, a gente sempre fala, poxa, eu não posso parar de estudar, porque realmente, quando eu estou estudando, eu já estou atrás, porque é infinita, né, as possibilidades ali de aprendizado, e a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje que fazem tudo, né, se você assistir rapidamente ali no Instagram, você pega ali um influencer falando, olha essas 30 ferramentas aqui que resolvem toda a sua vida, baseada em inteligência artificial, mas e aí? Você sabe usar? Já tentou usar? Alguém aqui já tentou brincar um pouquinho com o chat GPT ou com a inteligência artificial da Microsoft? Eu faço isso todos os dias, porque faz parte da minha rotina, me ajuda muito, e mesmo a parte free, ela ajuda bastante, né? Quem tem acesso aí às plataformas aí na versão paga também é infinito. E realmente ela veio para colaborar. Muitos questionamentos existem, ela é chamada, né, inteligência artificial, agora ela é chamada como o descobrimento do petróleo, alguns ainda falam que é o descobrimento do urânio, né, porque você tem que extrair, minerar, enriquecer e destacar, enfim, e tem que descartar também. Então, são muitos questionamentos, a gente ainda vai ouvir muito falar sobre isso, todos os dias, em todas as plataformas a gente encontra conteúdo novo, de qualidade e com fontes ricas de informação. Então, eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigada, para Ensina Radiólogos, para as empresas na qual eu represento, né, que permitiram que eu tenha acesso a todo esse enriquecimento de informação e de tecnologia que hoje eu tenho à minha disposição, e falar um pouquinho para vocês que pulem um pouco, pulem não, né, ultrapassem as margens operacionais, observem as outras áreas que estão disponíveis na radiologia. Muitas vezes a gente fica preso ali, né, no mundo operacional, mas o mundo de aplicação hoje, ele continua escasso como sempre esteve, o mundo da ressonância continua escasso como sempre esteve, e com a tecnologia chegando nessa velocidade, eu sinto que esse índice vai aumentar bastante. Então, se hoje vocês têm esse modo de trabalho, né, esse modo de aprendizado mais simples e mais acessível que a internet traz hoje, e com a inteligência artificial entregando todas as informações de forma completa e segura, eu acho que fica muito difícil de realmente você não conseguir uma informação de qualidade. Então, ultrapassem essas barreiras, continuem acompanhando aí, Ensina Radiólogos, a gente entrou num novo projeto agora, né, Alexandre e Márcio? Então, a gente vai produzir bastante conteúdo de inovação e tecnologia, eu estou com essa missão incorporada de trazer isso para somar junto com a Ensina Radiólogos, já estou com eles aí desde o início, eu já fui professora desde a época lá do curso técnico, quando eu era recém-formada, e hoje tenho a honra de trazer informação de ponta de tecnologia para todos que se dispuseram aqui para assistir a gente hoje, e eu deixo o meu muito obrigada.
Muito bem, né, Márcio? Mas temos bastante coisa ainda para conversar, né, Márcio? Temos as outras coisas, mas eu quero fazer a integração do pessoal. Márcio, está tudo bem? Você está aí? Estou aqui, estou tranquilo. Pode seguir. Eu vou participar alguma coisa do pessoal do chat aqui com a gente, né? O pessoal, alguns questionando até sobre tipos de equipamento. Vamos dar uma passada aqui, se é aplicável. Um colega perguntou se no Giroscan de 1 Tesla seria aplicável. Eu não sei se a Aline pode responder isso agora, se tem algum tipo de análise. Posso, não, é totalmente aplicável, tranquilamente. Pode me procurar e a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Maravilha. Não tem compatibilidade nenhuma. Inclusive, nós estamos com projetos aí com empresas que têm equipamentos de campo aberto, baixo campo, equipamentos antigos e equipamentos novos, porque o baixo campo agora veio com tudo, né, nas novas instalações aí. Eu acho que a vertente do que é tecnologia para ressonância, ela mudou muito em pouquíssimo tempo, então é compatível com todos os equipamentos, tranquilamente. Maravilha. Vamos ver um pouquinho a participação do pessoal aqui. Eu vou compartilhar. A gente superou 60 pessoas aqui pelo Meeting, mais de 20 pessoas também lá hoje pelo Instagram, nesse novo modelo de multiplataforma, muito bom, né? Aí uma colega, Janiele, compartilha aqui que esse conteúdo de inteligência artificial já poderia ser incluído nas disciplinas do curso de radiologia. Eu acho que você está certíssimo, a gente caminha para isso, né? As grades de educação, a inteligência artificial, ela está em tudo. Ela está em tudo. A Aline colocou muito bem dessa mudança realmente rápida aí, dentro da medicina, mas é dentro da vida da gente. O que a gente vai ver em 4, 5 anos, por causa da inteligência artificial, provavelmente seja o que jamais foi visto aí na história da humanidade. Então, a gente tem que estar ser preparado por isso. Quem são os dados campos mesmo? A conversa dessa semana é, aqui no Vale do Paraíba, teremos a primeira fábrica de carros voadores do mundo. Tá? Já existem, né? Aqui no Brasil, no mundo, quer dizer, no Brasil, mas uma das primeiras do mundo, aqui no Vale do Paraíba, pela Embraer, e a Embraer se transformando provavelmente em uma das maiores empresas do mundo por causa de tecnologia embarcada, né? Muito bem, o Eric Stavione falando que a inteligência artificial está transformando realmente a radiologia. Um colega pergunta aqui, o Maciel dos Santos, se era possível aplicar na tomografia. Acredito que o software não, mas a inteligência artificial já está super presente na tomografia, transformando ela de maneira muito importante, inclusive na parte de captação da informação, ou seja, muito menos radiação com muito mais informação. Talvez um princípio um pouco, uma lógica parecida com o que a Aline nos trouxe aqui hoje. Não é isso, Aline? É isso mesmo, a lógica é a mesma, padrão de Deep Learning, aprendizado profundo de máquina para um segmento escolhido. É sobre isso. Maravilha. Teve gente que perguntou, esperando que isso não tome os lugares da operação. O que eu posso dizer é o seguinte: o desafio do profissional de hoje e do futuro é, com tanta tecnologia, aonde eu vou me enquadrar? Aonde mais eu vou poder contribuir? Se a máquina estiver chegando ali, eu costumo dizer, eu sei que para alguns é um pouco agressivo. Se a gente estiver no lugar do robô, a gente está no lugar errado. Então, eu tenho que me adaptar, ir para um novo lugar, porque a tecnologia, ela chegou, vai continuar chegando cada vez mais rápida, e o profissional do presente e do futuro é aquele que se transforma de acordo com essas tecnologias. Então, agora, pessoal, não dá mais tempo para a gente lamentar, né? Aqui alguém comentou também, reforçando o que a gente tinha dito, né, que os benefícios para diminuir as filas, você vê quanto isso é importante, pessoal. Quantas histórias eu conheço de pacientes que ficam longo tempo na filas, na mamo, tomo, ressonância, o quanto isso pode mudar a vida dessas pessoas. A gente não é capaz de mensurar isso, tá? Muito bem. O pessoal falando, conhecimento informático cada vez mais é fundamental. Como a Aline estava falando agora do ChatGPT, eu tenho que começar a estudar. Lembrando, pessoal, eu sou responsável pelo meu conhecimento, pela minha informação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. A história, por exemplo, da Aline é linda como profissional, é linda. Vocês têm que pegar histórias como essa e entender como a gente consegue mudar o sucesso profissional da gente. Mas muito bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal falando aqui que está adorando, que o tema foi maravilhoso.
se pode ser aplicada em Command Center? Boa pergunta, Aline. Adriano da Silva Cândido. Vamos lá. Na verdade, existe uma união, eu nem, né, não deu para abordar aqui, mas assim, a união, inteligência artificial, ressonância e Command Center, ela é impecável. Primeiro, porque dentro da equipe do Command Center, eu já tenho uma equipe que tem um nível de qualificação elevada. Logo, os pontos de aceleração não são novidade, normalmente, para uma equipe de Command Center. Então, a associação entre a padronização de todos os protocolos que são aplicados dentro do Command Center, né, lembrando que a nossa empresa aí, ela foi pioneira, ela foi a desenvolvedora de todo o processo de Command Center, que hoje é um sucesso e tem espalhado por todo o Brasil, junto com a inteligência artificial e, na verdade, a robótica que está dentro, né, da inteligência artificial, que é um dos módulos, uma das sub-áreas, enfim, como chamam, ela já está aí no mercado há mais de 8 anos, o Command Center, então já é um ponto de inteligência artificial que é hardware e robótica, associado com softwares de inteligência que são treinados com deep learning, é um módulo impecável, significa que a gente leva eficiência e produtividade vezes 2 ao profissional e ao serviço de radiologia. E, mais uma vez, eu entendo que hoje acho que é muito pequeno, intelectualmente falando, pensar que a gente vai ser substituído. Não, a curadoria continua sendo nossa. Nós estamos por trás de todo o desenvolvimento. Se é necessário fazer a programação de uma deep learning, de um software, ou a programação de um hardware, existem seres humanos intelectualmente capacitados para que isso exista, e nós precisamos de seres humanos profissionais intelectualmente capacitados para executar isso. Então, a fatia, ela é um pouco mais fina, mas ela está totalmente dedicada. Então, a ideia é essa. Para ficar para trás, hoje está muito fácil, justamente porque a gente precisa buscar conhecimento e acompanhar realmente quem está num nível superior a nós. Então, é isso, tem que mirar muito alto, porque a gente sabe que determinar metas baixas, a chance de você não superar é grande. Muito bem. Algumas outras interações, aqui a Elza perguntando que é necessário trabalhar com aplicações. Uma é conhecimento, formação de nível superior e um bom inglês. Hoje, eu trabalhei um bom tempo com aplicação, e eu vejo que o mercado cada vez mais se adapta a isso. Muito conhecimento, realmente um bom inglês e uma formação de nível superior são portas aí fundamentais para você fazer isso. Maciel pego falando, como os hospitais públicos estão a reagir com esta novidade? Eu vou fazer uma colaboração inicial e deixar a Aline também colocar. A maioria dos hospitais públicos, a gente fala de ressonância, não vou dizer a maioria, mas um grande número deles, eles estão inseridos em organizações sociais, ou seja, de uma maneira, ter uma gestão que tem uma flexibilidade maior, que vai, de repente, ter mais facilidade de incorporar essa e outras tecnologias. É isso, né, Aline, ou é outra coisa? É isso mesmo, eu acho que, até para contribuir um pouquinho, acho que as PPPs aí, né, as parcerias público-privadas em todo o Brasil, ela permite que, longe de licitações, a gente consiga levar a tecnologia com mais facilidade e acessibilidade para a rede pública, sem precisar passar por grandes processos burocráticos, né, o que não ajuda nada. Então, é isso, a rede pública, ela está sendo beneficiada através dessas OSs, justamente como o Alexandre falou. Mais uma interação aqui para a gente poder estar finalizando. E como fazemos para atrair atrás desse conhecimento? Eu acho que o conhecimento hoje ele está cada vez mais acessível, né? Inúmeros tipos de plataformas, YouTube, Instagram, lives, meetings como esse, muitos conteúdos gratuitos na internet, e algumas vezes a gente tem que ir atrás disso. A gente não pode esperar isso das instituições, seja ela de nível técnico, nível superior, elas não estão preparadas por isso, até porque isso ainda é muito novo, e algumas instituições não querendo fazer, mas já fazendo, né? Nós mesmos, a Aline, vamos dizer assim, ela está voltando para casa, né, aqui com a gente, com esse objetivo, com esse altíssimo conhecimento que ela tem, de vir com a gente construir um braço da Ensina Radiólogos que vai trabalhar com esse high-tech, com alta tecnologia de ponta. Então, a gente vai ter algumas coisas sobre isso. A gente nem entra nesse cerne aqui de CRTR, Conter, sindicato, cada um tem o papel dele, eu acho que eles ainda precisam trabalhar muito para começar a fazer alguma coisa, e a gente espera que eles consigam fazer isso. Mas o nosso objetivo aqui é 100% científico e de ensino, tá bom?
Mas muito bom, pode ficar super à vontade aqui a todos fazerem as perguntas que quiserem, que aqui a gente tem o prazer em compartilhar conhecimento e opinião. Mas a gente vai para um outro bloco, acho que todo mundo conseguiu participar. Obrigado à participação de todos, fiquem super à vontade, porque aqui a gente realmente tem prazer em ouvir e compartilhar, tá bom? Márcio, contigo aí, qual que é os nossos próximos passos? Beleza. Então, bom, antes da gente continuar com o bloco do programa, eu vou fazer um adendo na sua fala, Alexandre, sobre onde, como adquirir esse conhecimento, né? Então, pessoal que não conhece ainda, acessa lá nosso site ensinaradiólogos.com.br, curso de extensão, curso de capacitação, né? Nós temos, principalmente, capacitação e pós-grau, tomorressonância. É o primeiro passo aí para melhorar a questão de aquisição de conhecimento. Como o Alexandre falou, a Aline retornando a casa aí, né? Boa filha, casa torna. Temos aí grandes projetos para fazer com relação à ressonância, à tecnologia, enfim, muita coisa para ser feita. Então, o primeiro passo é esse. Né? Eu acho que você, Alexandre, concorda comigo, a Aline também. É assim, é sair da zona de conforto, buscar conhecimento, buscar estudo e começar a mudar. O mundo está mudando, a tecnologia muda, a tecnologia está engolindo a gente, essa é a grande verdade, a gente não consegue acompanhar tudo. Se estudando já é difícil acompanhar, sem estudar fica mais difícil ainda. Né? Muito bem. Agora a gente vai para um bloco bem interessante, que é o nosso bloco que eu vivi na radiologia. Hoje, devido ao tempo, vai ser em vinheta mesmo. Né? Então, Aline, agora tem aí uns minutinhos para você compartilhar com a gente um pouco aí da sua história, o que marcou você, o que agradou, o que desagradou, o que você acha importante nessa sua trajetória até hoje, você compartilhar com a gente aqui nesse programa. E que deu certo, né? Afinal de contas, a gente tenta tanta coisa. Estão me ouvindo bem? Então, sim, pode falar, fica à vontade. Ah, maravilha, escutei um pinzinho assim, achei que tinha caído. Ouvindo. Pode então, falar. Vamos lá, gente. Minha carreira é o seguinte, eu sou formada aí na Universidade de Brás Cubas desde 2019, sempre fui atuante, graças a Deus eu tive excelentes professores, tive a oportunidade de, nos primeiros anos de radiologia, conseguir uma experiência única em todas as áreas, só não passei pela radioterapia e pela medicina nuclear, todas as outras, graças a Deus, eu passei. Claro, assim como todo mundo tem uma afinidade, né, e desde o começo, ressonância para mim foi uma paixão inicial. O Eric Savioni, que eu acho que está aí também no meeting, e mandou algumas perguntas ali também, foi um dos professores, contribuiu bastante, inclusive, eu fui estagiária do meu primeiro equipamento, né, eu fui estagiária do meu primeiro equipamento de ressonância, que foi o Magneton C, onde eu me lembro que eu passei o dia inteiro lá deitada no equipamento, onde todos os protocolos da máquina basicamente rodaram em mim. Eu tenho registros ótimos disso, dessa época, mas eu acho que o grande marco mesmo da minha carreira foi quando eu fui convidada para ser líder de equipe, e eu assumi uma base aí de quase 70 técnicos abaixo de mim, numa rede grande aqui em São José dos Campos, então toda a minha carreira profissional foi feita aqui no Vale do Paraíba, e depois eu ultrapassei as barreiras aí da nossa, né, dos limites aqui do Vale do Paraíba e fui para São Paulo. Passei pela JPR, fiz de 4 a 5 palestras lá, acho que eu tive presente em 4 ou 5 anos diretos lá. E aí veio a grande novidade, né, que eu acho que foi o grande divisor de águas mesmo, foi quando eu fui convidada para trabalhar em São Paulo, e eu precisava mudar toda a minha vida, deixar tudo o que eu tinha aprendido aqui, e o que me impulsionou para fazer isso foi justamente a possibilidade de novos horizontes. Eu entendi que o que eu estava executando, vivendo aqui na época, estava limitado já para o que eu queria aprender. Então, eu acho que a gente tem que ter esse termômetro, né? Tem que ter essa autocrítica. Poxa, será que eu atingi o meu limite? Será que já está bom? Será que daqui eu não vou mais para cima? Ou tá bom?
Eu sempre gostei de um problema, então eu sempre fui atrás de coisas que me desafiassem. E foi assim que eu consegui hoje trabalhar numa empresa que é muito bem conceituada no mercado, que já está aí com inteligência artificial, trabalhando desde quando essa palavra nem era comum, né? Que agora nos últimos meses todo mundo fala sobre inteligência artificial. Quando os primeiros robôs lá atrás começaram a trabalhar, ninguém nem tocava nesse assunto, era mais, né, a gente falava sobre isso de outra forma. Então, eu entendo que cada passo que eu dei, cada escada que eu subi ao longo da minha carreira, aprendendo e me doando, e eram sempre os piores plantões. Eu falo piores não de ruim, mas é porque quem entra na área é assim mesmo, né, Márcio? Né? Assim, você entra no plantão que ninguém quer, principalmente trabalhando no final de semana, às vezes vira os plantões, e assim eu fui fazendo, e assim eu fui montando, né, todo esse know-how que eu consegui ter hoje. E eu confesso que, ultrapassando essa barreira de trabalhar não só aqui no Vale do Paraíba, mas ter ido para São Paulo, me abriu portas para trabalhar em nível nacional e agora também em nível internacional, nível Latam. Então, é algo que realmente eu não consigo mensurar ainda, está mais ou menos aí no nível da inteligência artificial, não sei onde isso vai parar, né? Mas eu também não tô com medo, não. Eu estou seguindo o fluxo. O que eu tiver que aprender, eu vou aprender. Eu tenho mentores sensacionais que trabalham diretamente comigo, que me orientam e que me desafiam também. E eu acho que hoje o meu maior marco de trabalho é o seguinte: eu não tenho mais que entregar hoje a minha qualidade de trabalho para um supervisor da parte operacional da radiologia. Hoje eu já não tenho mais um supervisor desse nível, eu tenho agora gestores que trabalham no nível executivo, numa fatia mais alta da empresa, onde eu nem sou cobrada por entrega, por meta, na verdade. Quem entrega, quem diz o nível de qualidade do meu trabalho é o meu cliente, é o que eu entrego para ele. Então, é um nível que eu entendo hoje, que é uma fatia muito mais alta, ele realmente está fora do que eu imaginei conseguir atender. E eu vou falo assim, Aline, como? Né, do que você está falando? Por exemplo, eu estive agora na última JPR num formato totalmente diferente do que foi minha carreira. Eu passei lá como estagiária, como congressista, como conferencista, ou seja, eu fui lá para assistir a aula, em algum momento eu fui lá e dei aula, e hoje eu participei como especialista de aplicação clínica de software de inteligência artificial. Então, eu trabalhei os 4 dias intensamente mostrando resultados de imagens para médicos, especialistas em neuro, músculo esquelético, medicina interna. Eu tive toda a responsabilidade de dar a cara para bater com os resultados que eu já tinha obtido, podendo gerar 1 milhão de questionamentos. E eu fui questionada, fui desafiada, mas graças a Deus o feedback foi muito positivo e eu saí de lá muito feliz. Então, eu acho que esse foi o marco da minha carreira atual, falando de tecnologia e inovação. E se tiver alguém aqui que esteve, que participou, que passou pelo stand do IDR lá na JPR, viu como a coisa estava intensa, como foi tudo muito bom para todo mundo, e eu desejo que isso se repita em 100% no próximo ano. Mas é isso, eu quero deixar para vocês essa mensagem de que é possível, tá? É para poucos, porque são poucos que se dedicam tanto e que realmente dão essa cara para bater, né? O nível, assim, aquela momento de conforto ali da nossa vida profissional, ela é um pouco perigosa, mas se você está bem, se você acha que está suficiente, maravilha. Eu dificilmente fico satisfeita com o meu nível de conforto, né? Quando eu vejo que está muito nele, eu já vou procurar alguma coisa para me tirar dessa zona de conforto. Mas é isso, é totalmente possível. É para poucos, sim. Não vou dizer que é para muitos, porque são poucos que se dedicam tanto. É sobre isso. Perfeito, perfeito, maravilha. Muito bem. Como vocês podem ver, não foi fácil, né? Quem vê pensa assim, poxa, foi fácil, teve sorte, né? A Aline teve sorte. Tá? Não é assim que a coisa funciona. Bom, cadê o Alexandre para dar os recados aí da nossa agenda? Esse menino Alexandre, ele some do programa, é impressionante, cadê ele? Ô, Márcio, estou aqui acompanhando a bela história da Aline.
uma história que eu acompanhei bem de perto, e é um prazer enorme ver ela como essa referência hoje na radiologia, mas é uma pessoa que, quando começou, a gente olhava e já sabia que era diferente. Os caras, eu não vou no centro cirúrgico. Ela ia. Eu não vou fazer o plantão. Eu faço. Chegou a tomo nova. Eu aprendo. Chegou a ressonância. Eu faço. E assim, ela tem essa carreira de sucesso e ainda está só no começo. É um prazer mesmo a gente ver todo esse caminho, essa trajetória que ela está construindo aí. É muito legal mesmo. Ela sabe o quanto que eu fico feliz com isso, né? Mas vamos lá, a gente tem muito recado bom aqui, né, Márcio? Bom, agora eu fique sabendo, não é isso, Márcio? Vamos lá. Primeira coisa, agora em agosto... Fique sabendo com o professor Alexandre que vai dar os recados aí para nós. Agora em agosto a gente tem um curso que vai ser EAD, com o nosso parceiro, Paulo Henrique Defines, né? É um curso bem legal sobre supervisão, qualidade, segurança do paciente. Então, é um negócio bem legal que vai estar acontecendo. Lembrar o pessoal que no próximo Radiologia em Casa, nós vamos estar com o professor Vinícius Martins, né? Ele vai estar falando sobre educação na radiologia, o cara é um outro grande especialista nesse tema. Em setembro, a gente já está com o evento no litoral, né, Márcio? Em Caraguatatuba, vamos estar com um grande evento lá. Em setembro... Sim, já... Também vamos estar lá em Minas, no grande evento, lá na Expo Minas. A gente está junto aí, organizando uma sala, junto com o Eric Savione. Esse evento já está super divulgado nas redes sociais. Um grande evento lá em BH, na Expo Hospitalar, e em parceria com a MPS. Vai ser um grande evento. Outros eventos que o pessoal também tem que ficar sabendo, Márcio. Em setembro, a gente tem o evento do parceiro Anderson, lá em Salvador. Se não me falha a memória, 14 e 15 de setembro, um grande evento, o Anderson já está organizando lá. Em setembro também, o pessoal da RMTC Avançado, final de setembro, vai estar fazendo um evento em Fortaleza, um grande evento também. Em novembro, nós temos o evento do Carlos Júnior, também em Salvador, um grande evento aí em parceria com a Ensina Radiólogos também. E em dezembro, o evento da Inspira em Aracaju. E tem muita coisa por aí, viu? Então, é isso que eu queria lembrar a todo mundo. E lembrar, né? Acesse as nossas redes sociais, são muitas oportunidades de emprego toda semana lá. Outro detalhe, tem muito conteúdo bom, gratuito, nas plataformas da ensineradiólogos.com. Com você, Márcio. Então, vamos falar aqui, dar um spoiler rapidinho. Na próxima live, o Vinícius, né, como você disse, ele é especialista em educação, mas esse bate-papo com ele, Alexandre, vai ser legal porque, assim, ele é voltado tanto para aquela pessoa que trabalha, que é o professor, que é da docência, como para a pessoa que está estudando, que quer estudar, não sei o quê. Então, vai ser bem abrangente, bem legal esse bate-papo com o Vinícius, tá? E hoje, além do sorteio que você vai fazer daqui a pouco, depois do sorteio, tem cupom de desconto para hoje lá no site, tá? Então, hoje estamos diferente. Hoje está tudo diferente. Tem sorteio, tradicional sorteio, e tem cupom de desconto depois do sorteio para você divulgar aí para o pessoal. Já te passei o cupom, certo? O Márcio, legal que o sorteio, né? O pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, que está acompanhando a gente pelo Meeting, esse cupom, ele dá um desconto em qualquer produto que tiver na plataforma da ensineradiólogos.com. Então, você vai aplicar esse cupom, já vou falar agora, quem quiser já pode anotar, é ER20, ele vai te permitir um desconto de 20% em qualquer produto do nosso site. Ah, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma capacitação, quero fazer um curso rápido, um curso de extensão, o que você escolher, você aplica esse cupom e você já pode fazer essa aquisição desses cursos da ensineradiólogos.com. A gente está com muito conteúdo de qualidade e muita novidade agora para esse segundo semestre, né, Márcio? Grandes parcerias de estágio, fechamos um grande contrato de tecnologia, de software, de simuladores que ninguém tem no Brasil. A gente vai aplicar nos nossos cursos, estágios em várias cidades e capitais do Brasil. Fechamos grandes parcerias agora nesse mês de julho.
A gente deve estar divulgando nos próximos dias. E lembrando, aplica esse cupom e vai desenvolvendo o teu conhecimento para você ter grandes oportunidades como profissional. Com você, Márcio. Beleza, beleza. Bom, antes de partir para o sorteio, vou pedir para a Aline fechar a fala dela, fazer o fechamento aqui. Cadê a Aline? Estou aqui. Vamos lá. Gente, mais uma vez, Oi, Aline. já agradeci. Para a gente ir já finalizando... Pode falar aí, Pode Márcio. falar. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Muito obrigada mais uma vez. A gente bateu uma marca aí. Fique à vontade. É que tem mais de 50 pessoas aí no meeting, lá na internet também, a gente arrasou. Eu acho que está todo mundo aqui de parabéns hoje, né? Afinal, é um domingão. E, mais uma vez, estamos aqui disponibilizando um pouquinho de tempo para aprender um pouco mais. É isso, eu acho que o caminho é esse para todo mundo que está aqui, cada um no seu nível, seja você o seu próprio nível de referência do ponto de vista de evolução. Sempre olhe para aquele que te critica, para aquele que fez mais do que você, não que fez menos, porque daí já não é uma crítica, na verdade, eu acho que é mais inveja do que crítica. E vamos seguindo em frente, muitos projetos aí pela frente, vamos usar esse simulador aí para ensinar a galera a fazer ressonância na velocidade da luz, com responsabilidade, é claro, e a ideia é essa, né, Alexandre, usar esse simulador aí de ressonância para ensinar a galera a fazer ressonância rápida, com qualidade, desmistificar essa ideia aí de que, sei lá, tem uma receita muito infinita do que é fazer uma ressonância rápida, não, vamos ensinar todo mundo. Eu acho que todo mundo tem o direito de entender, de saber, de aplicar o acesso, eu acho que é isso, a gente está aqui para dar acessibilidade para todo mundo, inovação, tecnologia, contem comigo sempre, muito obrigada, Alexandre, obrigada, Márcio, obrigada pelo convite mais uma vez, vamos seguir aí que a gente tem um longo caminho ainda, uma trajetória muito boa aí pela frente. Obrigada, gente, muito obrigada e boa noite.